Olá, começamos muito bem mais um episódio do programa Vida e Atitude aqui na rede Super Canal 31.1 e hoje, para nossa alegria, temos um nosso convidado especial, um pastor muito querido que já esteve aqui conosco no Vida e Atitude e hoje ele vem para também compartilhar um pouquinho do trabalho que ele tem desenvolvido, porque são tantos projetos que você vai gostar de conhecer um pouco mais do que o pastor Adoniran Melo está desenvolvendo dentro do ministério dele. Então acompanhe a nossa conversa aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Pastor Adoniran Melo, que alegria recebê-lo mais uma vez. Estávamos conversando nos bastidores ali, que já é a terceira ou quarta vez que você participa conosco aqui em alguns programas, né? Sim, eu já me considero sócio do programa. Já é sócio, com certeza. Que maravilha, pastor. É sempre uma alegria te receber. Bem-vindo. Muito obrigado. E a gente sabe que você desenvolve um trabalho lindo, um trabalho transformador na Primeira Igreja Batista de Curitiba, mais conhecida como PIB. PIB, exatamente. Pastor, e você é muito conhecido. A maioria das pessoas te conhece pela questão das libras, porque quando você começou com o seu ministério na Primeira Igreja Batista, você começou com as libras, certo? Desenvolvendo o trabalho de libras, certo? Conta um pouquinho para o pessoal rapidinho o que é libras, para quem ainda não sabe. Opa! Obrigado primeiro, Clarice, por essa oportunidade riquíssima e obrigado você que está aí acompanhando a gente. Eu tenho certeza que esse programa vai fazer a diferença na sua vida. Quando a gente fala Libras, nós estamos falando da língua brasileira de sinais. Olha bem, não é linguagem brasileira de sinais, porque no Brasil existem 3 línguas oficiais. Você sabia disso, Clarice? Olha só, então, você me ensinou. Tive a alegria de ser por pouco tempo sua aluna, há muito tempo atrás. Achei muito interessante. Muito interessante. Mas é bom você, eu tinha até esquecido, que bom você relembrar. É interessante isso, hein? Então, são 3 línguas. O português, obviamente, e eu gosto de pensar no nosso português como brasileiro, porque quando a gente vai para fora do Brasil, o pessoal pergunta, lá no Brasil vocês falam brasileiro? E a minha resposta sempre é, sim, nós falamos um português que é só nosso, mas tem também a língua brasileira de sinais, que ela é só nossa. Ao contrário do que as pessoas pensam, infelizmente, a Libras não é universal, né? Cada país tem a sua língua de sinais, mas já foi. Em 1681, aconteceu um congresso em Milão que reuniu ali os educadores que trabalhavam com surdos e eles decidiram banir a língua de sinais, porque no entendimento deles da época, isso prejudicava o surdo a aprender a oralizar. Olha só que interessante. E a partir daí, então, cada país começou a desenvolver a sua própria língua de sinais. Então, no Brasil é a Libras, nos Estados Unidos é a língua americana de sinais e assim sucessivamente. Muito legal. Até porque cada país, cada região tem a sua linguagem própria quando a gente pensa nas expressões idiomáticas, por exemplo, né? As expressões específicas daquele idioma. Então é bem interessante isso. É bem interessante mesmo. Que bom, porque fica mais inclusivo ainda. Né? Exatamente. Isso é muito bom, muito bom. Pastor, mas o tema central da nossa conversa hoje ainda é um outro, mas eu quis falar um pouquinho com você sobre isso, porque eu gosto tanto, eu acho tão bonito esse trabalho, e muita gente às vezes confunde, né? E como você é bastante conhecido nessa área, então foi legal trazer um pouquinho, né, sobre essas curiosidades de Libras, e que inclusive você continua, né? Porém, você, além de trabalhar fortemente no Ministério de Libras, né, você desenvolve outros vários projetos. É um leque muito grande. Muito grande. Projetos. Muito grande. Então, eu queria que você contasse rapidinho, para daí a gente entrar no foco da nossa conversa, que vai ser sobre um curso maravilhoso que você está desenvolvendo, junto com o Instituto Qualicare, certo? Exatamente. E junto com o Ministérios Pão Diário. E a gente já vai entrar nesse assunto, mas conta pra gente quais os outros ministérios em que você está envolvido atualmente.
Muito bom. Hoje nós trabalhamos na PIB, como você falou, com surdos. Foi o primeiro ministério que nós começamos a desenvolver inclusão e acessibilidade. Na sequência vieram os cegos. Inclusive, você faz parte disso também. Quando nós estávamos trabalhando na Vila dos Cegos, conhecemos algumas pessoas com deficiência visual, algumas pessoas cegas. Um relacionamento que começou a virar, na verdade, um ministério, todo um ministério voltado para eles. Depois, nós tivemos a iniciativa de buscar também pessoas de mobilidade reduzida, usuários de cadeira de rodas, usuários de muleta, andadores. E todas as sextas nós temos um encontro para eles aqui na igreja. Na sequência, veio o trabalho com neurodivergentes. No princípio, a gente chamava só de um projeto com autistas, mas aí nós descobrimos a necessidade também do T21, que é o antigo síndrome de Down, a nomenclatura mudou um pouco, mas outras áreas como TDAH e outras neurodivergências que são pessoas que têm um funcionamento cerebral diferente. Então, nós vamos fazendo as adaptações necessárias, principalmente no que se refere a adaptações sensoriais, para que essas acomodações sensoriais proporcione para essa pessoa um ambiente acolhedor e de paz, né? Além de sermos parceiros da Joining Friends aqui no Brasil, representamos a Joining Friends no Brasil, já chegamos à marca de quase 10 mil cadeiras de rodas entregues no Brasil. Somos parceiros também da Shepherd College, que é a única universidade cristã para autistas e pessoas com síndrome de Down ou T21 nos Estados Unidos. Eles cederam todo o material deles para nós aqui, já fizemos a tradução e começamos a nossa escola, que chama Treinando para a Vida. Temos 28 alunos lá, entre pessoas com síndrome de Down e autistas, né? Além de outros projetos na Johnny's House, que é uma outra frente de trabalho, que é um centro de reabilitação aqui em Campo Largo, que atende pessoas com deficiência. É muita coisa, Clarice. Pastor, olha, acho que a gente precisava ficar um dia inteiro aqui com uma programação só para falar de cada projeto, mas assim, detalhadamente, porque cada um é importante, Sim. Cada projeto é necessário, é relevante. Sim. E, claro, que estão fazendo a diferença na Com vida certeza. de muitas pessoas e levando transformação, certo? Certo. Mas agora, no momento, eu soube que você está envolvido num projeto muito bonito, né? Sim. Um projeto de ensino também, certo? É isso aí. Você já não é mais só professor de Libras, etc., mas é professor também na área da capelania, né? Na área de projetos sociais. E eu gostaria de saber um pouquinho como que surgiu essa ideia de você começar nessa área do ensino aí para trazer essa capacitação para muitas pessoas, e online ainda, né? Que é melhor ainda, online, Exatamente. que vai dar oportunidade para muitas pessoas poderem participar. Conta um pouquinho para a gente como que surgiu essa ideia aí. Legal. Da capacitação. O convite veio pelo Ministério Pão Diário, Instituto Qualicare, e eu fiquei muito feliz pela sensibilidade, porque você me conhece há bastante tempo, a gente já desenvolveu alguns projetos juntos também. Sim. Você foi uma grande incentivadora para eu começar a fazer também os devocionais do Pão Diário em Libras, né? Muito tempo atrás. E hoje a gente tem uma equipe fazendo isso espalhada pelo Brasil inteiro. Então, de alguma forma, o Ministério Pão Diário entendeu que o jargão que eles têm, a frase que eles têm ali, o evangelho acessível para todos, puxou para uma reflexão que eles ainda não tinham feito. Que pera lá, nós estamos usando uma palavra que é acessível, que tem a ver com acessibilidade, mas nós somos acessíveis? Nós estamos promovendo acessibilidade nas igrejas? E aí o diretor me fez um convite de nós fazermos um projeto, de escrevermos um livro, e esse livro ser transformado numa capelania específica para o cuidado de pessoas com deficiência e os seus familiares. Então, ele ficava insistindo o tempo todo para eu escrever esse livro, eu já tinha alguma coisa pronta, mas aí eu sentei, me foquei, escrevi o livro
E esse livro ele foi todo preparado como se fosse um material de apoio para que essas pessoas que têm acesso ao livro e vão fazer o curso tenham todo o material possível em suas mãos para desenvolverem um trabalho excelente para pessoas com deficiência e os seus familiares. E é interessante porque na área da capelania a gente sabe que dá para desenvolver muitos trabalhos diferentes, né? Segmentos diferentes. Tem a capelania empresarial, tem a hospitalar, tem a carcerária, enfim, são muitas. Mas tem essa capelania que você falou também e que é importantíssima, especial para as pessoas com deficiência. Exatamente. Porque precisa entender a necessidade da pessoa, né? Saber como abordar, Exatamente. como falar, como ouvir. Então, eu acredito que tem toda uma técnica, Exatamente. tem todo um jeito especial. Não é E eu mesmo? ensino tudo isso, Clarice. Tá assim, super. O curso, ele foi pensado para a igreja grande, para a igreja média, para a igreja pequena, para a igreja que tem 10 membros, para todas as igrejas. E aí, o que eu vou falar ali? Eu vou dizer como é que você desenvolve esse projeto numa grande igreja, numa média igreja, numa pequena igreja. No final, eu vou dar tem mais de 150 dicas que nós chamamos de PCD Dica. Mais de 150 dicas que a pessoa pode pegar aquela dica e falar, opa, ele falou de uma realidade que ele viveu no Nordeste do Brasil, mas eu estou aqui no Centro-Oeste. Como é que eu posso adaptar isso? Então, você pega a dica, você pode fazer a sua reinterpretação daquela dica e aplicar na tua realidade. Então, tá muito fácil. Que maravilha! É porque às vezes muitas igrejas que estão iniciando, igrejas pequenas ainda, não têm todo esse recurso, não é mesmo? Exatamente. Então, essa capacitação, esse curso, ele vem para realmente capacitar, para realmente trazer clareza, né, para as pessoas de como trabalhar nesse ministério, para começar do jeito certo já. Porque depois que começa do jeito errado, para tirar os vícios, né, ali não é fácil. É um Você grande sabe problema, do que eu eu estou sei, falando, né? Então, eu já comecei algumas coisas do jeito errado. Quem não? E Quem aí, não? as pessoas que fizerem esse curso não vão precisar passar pelo sofrimento que nós passamos em alguns momentos por não Exatamente. saber como fazer. Clarice, eu não sei se você sabe um outro dado, mas quando a gente fala, por exemplo, de igreja batista, né, por ser um pastor batista, nós temos 14 mil e alguma coisa, né? São 14 mil igrejas e um pouco mais. Mas dessas 14 mil igrejas, de igrejas batistas, apenas 4 igrejas desenvolvem um projeto de acessibilidade e inclusão. Olha, Aham. a importância então de trazer esse treinamento, essa capacitação. Exatamente. Eu tenho Exatamente. certeza que a partir dessa capacitação aí, esse índice vai mudar totalmente. É a minha esperança, é o que eu Amém. quero. Amém, amém. E você traz também, eu imagino, nesse curso, né, que foi desenvolvido pelo Instituto Qualiquer junto com você e pelo Ministério Expandiário, você traz bastante ensinamentos assim gerais, né? Não somente da capelania, porque você traz o seu conhecimento e essa trajetória, toda essa experiência aí da sua caminhada para ajudar as igrejas, né, a iniciarem com o trabalho. E tem um livro muito especial que eu já estou com ele aqui na mão, olha só, deixa eu mostrar para o Exatamente. pessoal, aqui ó. Que lindo. E esse livro, ele chama atenção pelo nome, inclusive, porque ele se fala Ministério Eficiente, né? Ele também, ele é de Ministério Expandiário, né? A publicação, edição, publicações Pão Diário. Mas o nome chama atenção porque é Ministério Eficiente. Conta pra gente por que foi colocado esse nome eficiente. Nossa, que pergunta legal. Essa pergunta é muito boa. Porque quando nós estávamos pensando num nome para o ministério, uma vez que esse ministério surgiu, quando a nomenclatura da pessoa com deficiência ela passou por muitas mudanças. Então, as discussões eram muito arraigadas e cada grupo de pessoa com deficiência lutava pela sua representatividade. E aí a gente teve pessoa com necessidade especial, pessoa portadora de deficiência, portador de deficiência, uma série de nomenclaturas. E isso gerou um certo conflito também para nós escolhermos um nome para o ministério.
E aí nós fizemos uma reunião e colocamos ali deficiente e ficamos olhando, falando, tá, isso não é uma boa palavra, ela é pejorativa, Uhum. como é que a gente faz? Aí foram surgindo ideias, 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 e alguém levantou e riscou assim o D e falou, pera lá, mas e se for só eficiente? Que daí você vai valorizar os potenciais, você vai focar onde Deus foca, você vai enxergar o que Deus está enxergando em todos nós, pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência. É assim que Deus olha para nós. Ele vê a nossa capacidade, ele vê o nosso potencial, ele vê a nossa eficiência. Então, o Ministério Eficiente, ele surge com esse nome para criar um certo destaque para aqueles que já sofrem, de certa forma, um capacitismo, né? Você olha para a pessoa com deficiência e pensa, ah, nossa, coitado. Quando não, você enfatiza demais as coisas que ela consegue fazer bem. Isso também é capacitismo, porque tem coisas que ela não consegue fazer bem. Então, o Ministério, ele traz essa ideia de você valorizar o potencial, mas também respeitar as limitações. Uau, achei fantástico, realmente, Ministério Eficiente, que nome maravilhoso, tem sido eficiente mesmo, transformando tantas vidas. E, pastora Dona Irã, vamos fazer o seguinte, tem tanta coisa aqui para falar desse livro, se a gente fosse assim, detalhar aqui, é muita coisa boa, realmente é um conteúdo muito rico, tá? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, então, para aquelas igrejas, né, que têm um ministério para as pessoas com deficientes e elas querem começar, tá? Elas ainda não começaram, né? Vamos trazer um pouquinho do que você levou lá na aula. Claro que a aula vai estar muito mais detalhada, muito mais explicada, Sim. mas vamos trazer um pouquinho já, um gostinho aqui para o pessoal. Por exemplo, né? Então a igreja ela quer começar com esse ministério, tá? Ok. Como que a pessoa começa planejando as ações ali? Me traga pelo menos 3 dicas, por favor. 3 PC para de iniciar. dicas. Isso. Então vamos lá. Quando você começa um projeto como esse, o primeiro desafio é romper com as barreiras atitudinais. Geralmente as pessoas elas associam a acessibilidade e a inclusão a barreiras arquitetônicas, mas as barreiras arquitetônicas elas deveriam ser a segunda ou terceira forma de transformar o ambiente. As atitudinais são mais limitadoras do que as arquitetônicas. Então o que a gente faz? Marcamos uma reunião ou em algum momento na igreja, você pede para fazer ou uma oração ou dar algum conceito sobre a deficiência. Se você está começando com um surdo, você poderia falar um pouquinho sobre como a comunidade surda é diversa. Se você está começando com autistas, você pode falar um pouquinho sobre os níveis de suporte para cada indivíduo. Se você está começando com mobilidade reduzida, ou usuário de cadeira de rodas, você pode falar sobre as diferentes condições que se apresentam nessa pessoa, nesse usuário de cadeira de rodas. Se você está trabalhando com cegos, você pode ensinar as pessoas a fazerem uma audiodescrição, ou seja, romper essas barreiras atitudinais é o grande início, porque você vai trabalhar a empatia, você vai dar um volume consistente cognitivo de conhecimento para essas pessoas. Quando elas cruzarem por alguma pessoa com deficiência na rua ou em algum lugar, elas vão saber até como olhar para aquela pessoa, como chegar naquela pessoa, como conversar com aquela pessoa. Agora imagina, a gente começa um projeto, pessoas com deficiência, mas você não treina ninguém, você não diz que você pode chegar em alguém e falar e conversar com ela. E aí traz um monte de gente para a igreja, essas pessoas com deficiência vêm com toda alegria, mas a igreja não sabe como chegar. Elas vão se distanciar, porque como elas não sabem como lidar, elas vão ficar com receio, vão ficar com medo, e esse medo vai ser uma barreira atitudinal. Olha que incrível, olha, você está no programa certo, hein? Vida e atitude. E atitude. Vida e atitude. Pastor, gostei muito disso. Então, muito importante prestar atenção nisso, né? Nas atitudes que a pessoa vai ter no tratamento, na acolhida com esta pessoa, na forma como vai ouvir, como vai se comunicar com ela.
Muito interessante. Claro que as barreiras geográficas também, né, arquitetônicas que você falou, né, não Exato. seria geográficas, essas arquitetônicas também, elas não deixam de ser barreiras, porque, por exemplo, vamos pensar num exemplo aqui, para um cadeirante, né? Como que Uhum, ele vai conseguir entrar numa determinada igreja se não tem acesso para passar a cadeira, né, desse cadeirante? Já dificulta um pouco. Porém, uhum. se tiver, eu fico pensando aqui, me corrija se eu estiver errado. Tá. Se tiver atitude, o pessoal vai saber, né? As pessoas vão saber como acolher esse cadeirante enquanto não tem ainda o recurso arquitetônico, é E isso? essa, na verdade, é a coisa que mais o cadeirante espera. Porque existem ambientes que têm rampa, que têm acesso, que têm elevador. Ele chega naquele ambiente e ele continua se sentindo isolado. Mas se ele chega num ambiente que tem uma escada, que não tem rampa, que não tem elevador, mas todos chegam, se abaixam para conversar com ele, falam olhando nos olhos, falam o nome dele quando vão se referir a ele. Não, hoje a gente tem um cadeirante na igreja. Não. Hoje o fulano de tal está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Ele está vendo, essa igreja está vendo a pessoa, não está vendo a deficiência. Então, quando a igreja vê a pessoa, ela abraça, ela acolhe. Então, veja bem, não é só a acessibilidade arquitetônica. A acessibilidade, ela vai para além da arquitetura. Ela é um jeito de acolhida, ela é uma atitude empática, ela é uma atitude espiritual. Eu diria que pensar o que Jesus faria quando um cadeirante, uma pessoa com deficiência chegar na igreja. Será que ele deixaria de lado? Será que ele já ia para cima e, vou orar por você, você vai ser curado? Coisas que traumatizam no primeiro momento. Eu já vi pessoas sendo curadas porque elas estavam na igreja. Eu já vi pessoas com deficiência sendo tocadas pelo evangelho e o corpo, o físico ser restaurado. Mas o que eu vi antes foi a igreja sendo curada e acolhendo aquelas pessoas do jeitinho que elas eram. Essa é uma atitude que revela Jesus, no meu entender. Uau, muito profundo Muito isso, profundo. realmente profundo e maravilhoso. Eu amo, né? O Uhum. pastor sabe que eu sou Não, você é apaixonada. apaixonado. Eu sou apaixonada em capelania, ação social, projetos, ministérios sociais. Sempre fui, né? Sempre digo que se eu não estivesse aqui na TV e no rádio, eu ainda estaria, né, fazendo o trabalho na ação Sim. social que fazia na PIB, que eu amo, sou apaixonada. Mas a gente não deixa de fazer de certa forma, Não, né? tá fazendo. Vamos continuar Tá tendo as fazendo. atitudes, né, de certa forma, também trabalhar na obra. Pastor, mas eu estou achando assim fantástico o que você nos trouxe, porque leva a gente para uma reflexão muito grande, leva a gente a pensar que as pessoas que elas têm esse acolhimento, são recebidas com esse amor, com esse acolhimento caloroso, elas vão sentir-se pertencentes, não é mesmo? Uhum. Já de início, já, né? É. Isso é lindo. A gente tem vários testemunhos no ministério aqui, e viajando, fazendo retiro para pessoas com deficiência. Mas um que eu gostaria de destacar foi o nosso último retiro. Nós fizemos em Moçambique, na África. E quando nós fomos abordar as pessoas, as famílias de pessoas com deficiência, convidá-los para o retiro, eles ficaram assustados. Eles ficaram assustados porque eles nunca tiveram a oportunidade de estar numa igreja, começa por aí, e de estar num lugar que ia servi-los. Então nós alugamos como se fosse, um hotel lá em Moçambique, um pouco diferente da nossa realidade aqui, mas Uhum. tinha os quartos, tinha refeição, tinha espaço de lazer e tudo mais. E essas pessoas foram para esse local e quando chegaram lá, tinha uma recepção, várias pessoas com cartazes com o nome delas. Uau! O nome delas e o nome de cada familiar. No quarto foi preparado um kit, que a gente chama de kit dignidade. Então elas receberam o kit, foram abraçadas, se sentiram pertencentes a algo muito precioso. Isso mudou a vida dessas pessoas, isso mudou a história delas. E depois daquilo, Clarice, as igrejas, os pastores que foram convidados também para ministrar,
pediram para que fizéssemos uma espécie de conferência para eles, e eu fui convidado para pregar na Convenção Batista Moçambicana. Então, eu preguei na convenção sobre esse tema, falei sobre a fundamentação teológica, inclusive essa fundamentação teológica está no curso, está no livro, né? Eu vou encontrar várias pessoas com deficiência ao longo da Bíblia que Deus usou com poder. Vou citar duas aqui para você depois adquirir o livro ou fazer o curso, não ficar curioso, né? E morrendo de curiosidade. Moisés tinha dificuldade na fala, independente da origem da dificuldade, ele tinha uma dificuldade na fala. Paulo, em Gálatas capítulo 4, ele vai dizer que ele tinha uma dificuldade nos olhos, uma doença, uma enfermidade nos olhos. No capítulo 6 de Gálatas, ele escreve com letras grandes, ele diz, no versículo 11, porque ele quer que as pessoas entendam ou ele está com dificuldade de ver letras pequenas? Então, a gente tem pessoas com limitações, em outras palavras, usando o português claro, com deficiência, que são usadas por Deus para realizar coisas gigantescas para o reino de Deus. E aí eu falei sobre essa abordagem lá em Moçambique para os pastores, e aí depois o pastor, que é ainda reitor do seminário, me convidou para fazer uma semana teológica, para que os próximos pastores de Moçambique já fossem formados com essa perspectiva, com essa visão de que pessoas com deficiência também são vistas e amadas por Deus. Uau, que coisa linda. Incrível. Incrível, incrível. O cristianismo sendo realmente aplicado, né? O cristianismo na prática. Exatamente. Parabéns, pastor. Obrigado. Maravilhoso, eu fico encantada. E olha só, eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aí a nossa programação de hoje, aqui no Vida e Atitude, na Rede Super, canal 31.1, está curioso para saber, tá, mas o pastor falou tanta coisa bonita e agora como que eu faço para... de repente fazer esse curso, né, que o pastor já é professor, gente, o professor, né, Adoniran Melo, pastor Adoniran Melo. Tamo aí. Trazendo aí tanta coisa boa, trazendo aí suas experiências para ajudar você. Então aproveita, viu, essa oportunidade e faz o curso de capelania através do Instituto Qualicare e Ministério Pão Diário. É muito fácil, né, as pessoas vão lá no Instituto Qualicare. Você pode ver aqui na tela, é muito simples, tem o nosso arroba, né, o Instagram, você vai entrar ali, já vai ver o site do Instituto Qualicare, vai clicar ali e vai em cursos, capacitações, treinamentos, capelania, e você vai entender como que funciona. Aí você faz a sua inscrição e começa já a aprender, olha, eu tenho certeza que você vai amar. E para quem gostaria de adquirir o livro, pastor, como que faz? Está também no site do Ministério Pão Diário. E nós temos aqui, quem mora aqui em Curitiba, na livraria de Curitiba, Evangélica de Curitiba, aqui na PIB Curitiba, eles têm ainda poucos volumes, mas tem. E eu vou fazer o meu merchan aqui também, né? Você pode entrar ali no meu Instagram e tem um link lá que o Ministério Pão Diário concedeu para mim que você recebe um desconto no livro. Então você tem também essa facilidade. O que você não pode é ficar sem esse conhecimento. A sociedade hoje brasileira, e uma autora chamada Brenda Dark fez uma pesquisa na América Latina e ela disse que o Brasil é o país das pessoas com deficiência. Por que que ela chegou a essa conclusão? Porque o IBGE fez um mapeamento agora, inclusive, em 2024, 2025, muito atual, que 17% da população brasileira tem alguma deficiência. Então, quando você pensa em 17% de 213, acho que um pouco mais, né, 218 milhões de pessoas, você pensa num universo que é maior do que muitos países. E aí a pergunta que eu faço quando olho para esses dados é: será que não é um povo no Brasil não alcançado?
Ótima pergunta para a gente refletir, hein? Pastor, eu queria até ficar falando mais contigo que você vai precisar voltar, vir em outros programas também. Vamos Velho, deixar combinado assim? vamos. É muita coisa boa para a gente falar contigo aqui. Tem muito conhecimento. Muito obrigada, viu? Que Deus continue te abençoando em todas essas áreas aí em que você está envolvido nesse ministério maravilhoso, no curso, junto com Ministérios Pão Diário e Uhum. Instituto Qualiquer, que muitas vidas possam ser transformadas e que igrejas possam ser despertadas para este ministério, né? Para alcançar tantas vidas, trazer a inclusão com muita atitude. É isso aí. Isso aí. Obrigada, pastor. Deus abençoe Muito obrigado. grandemente. O programa de hoje termina por aqui, mas eu te espero no nosso próximo episódio do Vida e Atitude. Até lá. Deus te abençoe grandemente.